Edifício Dakota, fevereiro de 1981. Tenho nas mãos um par de óculos. São antigos, feitos de fio de aço e perfeitamente redondos. Algumas pessoas os apelidavam de óculos de vovó, embora estes sejam da marca Panto 45, produzidos originalmente por uma antiga fábrica inglesa chamada Alga Works. Não me sinto à vontade para colocá-los. De alguma forma, não pareceria adequado. Então, em vez disso, seguro-os na altura dos olhos e espio pelas lentes. Mesmo sem deslizá-los até o topo do nariz, os óculos me dizem algo sobre a maneira como John Lennon enxergava o mundo. Algo sobre o qual eu não pensei muito enquanto ele era vivo. A visão dele era péssima, pior do que eu imaginava. Este é o 26º par de óculos de John que eu examino nesta noite de neve em fevereiro de 1981. Cerca de 2 meses se passaram desde que ele foi morto a tiros em Nova York, em frente ao Dakota, o edifício gótico de tijolos e arenito de 140 anos, localizado na esquina da Rua 72 Oeste com a Central Park West, onde ele e Yoko Ono moravam desde 1973. Fiquei responsável por organizar o inventário de seus bens pessoais. Livros, carteiras, pastas, desenhos, cartas, artes, fotografias, instrumentos musicais e, sim, os óculos de vovó. As dezenas de pares que ele possuía em todas as cores do arco-íris. O objetivo era que Yoko, e a posteridade, soubesse exatamente o que ele havia deixado. Essa triste tarefa ocupa várias semanas da minha vida, entre a meia-noite e as 6 da manhã. Nesse horário é menos provável que eu seja perturbado pelo pequeno exército de assistentes e outros membros da equipe que circulam atarefados pelos vários apartamentos de John e Yoko no Dakota. Trabalho quase o tempo todo no subsolo do edifício, que mais parece uma cripta. Estamos no auge do inverno e não há aquecimento nesta catacumba subterrânea, que servia de estábulo numa época em que Nova York era uma cidade onde se andava a cavalo e em carroças. Nos últimos anos, o subsolo do edifício foi convertido em depósito para seus inquilinos ricos. É tão frio e úmido que consigo ver minha respiração enquanto examino a vasta coleção de artefatos de John e Yoko. Com os dedos dormentes, registro cada item em um número cada vez maior de cadernos que, no futuro, serão transcritos e impressos em 2 volumes de 500 páginas cada um. Não pedi para ter essa função. Certamente não queria fazer nada disso. Para começar, eu moro a 4.000 quilômetros do Dakota, em Los Angeles, onde apresento um programa noturno de entrevistas numa rádio. Organizar o inventário dos bens de John significa atravessar o país várias vezes, o que, até para alguém relativamente jovem, tenho 30 e tantos anos a essa altura, pode se tornar muito cansativo. Mas foi o que Yoko me pediu para fazer. E raras vezes fui capaz de dizer não a ela, quanto mais a John. Esta era, na verdade, a história da minha vida. Fazer o que John e Yoko me pediam. Se ao menos eu tivesse aprendido a dizer não, se tivesse resistido à misteriosa atração magnética que ambos exerceram sobre mim por tantos anos, quase desde o exato momento em que nos conhecemos no meu programa de rádio, em 1971, eu talvez tivesse dado um rumo bem diferente à minha vida. Poderia ter tido uma existência mais equilibrada e tradicional. Poderia ter me casado, tido filhos, ou até feito amigos mais convencionais, que não mantivessem segredos extraordinários que eu precisasse proteger de olhos alheios. Se é que amigos era a palavra certa para descrever John e Yoko. A língua inglesa contém cerca de 170.000 palavras, e mesmo assim, nunca encontrei uma única que descrevesse com precisão os pormenores estranhos e as nuances bizarras que marcaram o meu relacionamento com John e Yoko. Ao longo dos 9 anos que passei com John até sua morte e dos outros 40 que convivi com Yoko depois disso, desempenhei vários papéis nos dramas por vezes intrigantes, por vezes enlouquecedores, mas sempre complexos, que ambos criavam para nós 3. Eu era um confidente discreto, um quebra-galho, um assessor de imprensa, embora nunca tenha sido oficialmente contratado por nenhum dos dois, mesmo depois da morte de John. Um investigador, um ouvinte, um companheiro de viagem, uma conexão com o mundo externo, uma babá, não para Sean, o filho pequeno deles,
mas para John, que parecia precisar também. E, acima de tudo, alguém sempre disponível para falar ao telefone e que passou literalmente centenas de horas com eles em épicas chamadas de longa distância, que chegavam a durar 7 horas ininterruptas. Eu sei como me sentia em relação a John e Yoko. Eu os amava como se fossem da minha família. Gostaria de afirmar que eles também me viam dessa forma. Espero que sim. Mas, de novo, nunca tive certeza do que sentiam de verdade. Só sabia que quando eles me ligavam, o que faziam com frequência, eu me sentia na obrigação de atender. Nos anos que passamos juntos, ninguém falou com eles mais do que eu. Nunca saberia ao certo por que me procuravam tanto, mas sempre dei o meu melhor para ser um amigo de verdade. Até nos momentos mais desafiadores, eu estava presente para ambos, me recusando a tomar partido e dizendo verdades que talvez fossem difíceis de ouvir. Eles confiavam em mim, e eu confiava neles, em um relacionamento e um compromisso quase sempre preenchidos com alegria. Mas, nos últimos meses, tinham se tornado algo opressivo. Neste momento, em fevereiro de 1981, a pedido de Yoko, a função que exerço na calada da noite é a de arquivista e escrevente. Eu a executo com uma frieza robótica, ou pelo menos o mais próximo possível disso. É a única maneira que encontro para lidar com o horror desta tarefa. Descobrir e examinar, tocar, os pertences que John deixou, tudo que resta do homem que, durante tanto tempo, esteve no centro do meu mundo e do meu coração. Por mais angustiante que seja, é um trabalho de vital importância. Nos dias e nas semanas após a morte de John, passei bastante tempo em Nova York ajudando Yoko a tratar das consequências práticas do assassinato. Falar com a imprensa, lidar com a polícia e com os enxames de oportunistas que subitamente surgiram na propriedade do casal. Enquanto eu zanzava pelos apartamentos, 2 imóveis gigantescos no 7º andar do Dakota, além de unidades em outros andares do edifício, comecei a notar que alguns dos objetos de John estavam sumindo. Não as coisas obviamente valiosas, nada que chamasse muita atenção, mas pequenos artigos pessoais dos quais ninguém sentiria falta de imediato. Por exemplo, John deixava um rádio toca-fitas em uma mesinha lateral no quarto deles para ouvir música ou palestras. Certo dia, não estava mais lá. Suspeitei que havia um ladrão entre nós. A meu ver, esses pequenos roubos eram previsíveis. Qualquer coisa que tivesse pertencido a John ou que tivesse sido meramente tocada por ele, ganhava um valor financeiro extraordinário, ainda mais depois de sua morte. Um simples desenho que ele tivesse rascunhado, de repente poderia render muito dinheiro. Outros itens mais importantes, como os 5 volumes dos seus diários pessoais que ele escondia debaixo da cama, teriam um valor inestimável. Algo que descobriríamos da pior forma mais tarde, quando eles de fato foram roubados. Yoko não queria que os pertences de John fossem parar no mercado clandestino. Esse foi um dos motivos por que ela me pediu para catalogar tudo que tivesse sido dele. Assim, ajeito o meu cachecol de lã, que mal me protege do ar gelado do subsolo do Dakota, e volto a trabalhar. A luz aqui embaixo é péssima, e o piscar intermitente das lâmpadas fluorescentes penduradas no teto me dá dor de cabeça. O Dakota é um prédio bonito, em estilo neo-renascentista, mas, para ser franco, é também um pouco sinistro. Não por acaso, Roman Polanski escolheu seu exterior para filmar a residência de Mia Farrow em O Bebê de Rosemary, especialmente tarde da noite e naqueles pisos inferiores que mais parecem masmorras. Após 3 ou 4 horas, acho que já está bom. Reúno meus cadernos e sigo para o velho elevador que me levará de volta para o calor e o relativo conforto do 7º andar, onde continuo minha catalogação noturna, abrindo todas as portas, gavetas e armários que encontro nos amplos apartamentos de John e Yoko. Em um closet, descubro alguns dos velhos trajes de John. O uniforme paramentado, inspirado na farda do exército britânico, que ele usou na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e o terno Chesterfield que ele e seus companheiros de banda vestiram em sua primeira apresentação no The Ed Sullivan Show. Registro as 2 peças. Em outro apartamento, encontro arquivos de aço pretos contendo uma pasta cheia de bilhetes de amor para Yoko.
escritos enquanto John estudava na Índia com o guru Maharishi, e outra repleta de antigas polaroides. John foi um dos pioneiros da fotografia instantânea, tirando algumas das primeiras selfies do mundo, incluindo, sabe-se lá por quê, muitas fotos de seus próprios pés. Registro tudo isso também. Alguns dos artigos com que me deparo parecem bizarros, descombinados. Por exemplo, a princípio não sei o que fazer com os móveis cerrados ao meio que encontro no porão, metade de uma cadeira e metade de uma mesa, ou com um tabuleiro de xadrez todo branco que tem apenas peças brancas. Só mais tarde descubro que esses objetos fizeram parte de várias exposições de arte de Yoko, incluindo a célebre Half a Wind Show, na Lisson Gallery, em West London, em 1967. Em um quarto destrancado de um dos apartamentos, encontro a inestimável coleção de guitarras de John. Conto uma por uma, incluindo a Rickenbacker 325, a Yamaha Dragon, a Gibson J160E, a Fender Telecaster e a Ovation Legend, e relaciono todas em meu caderno. Mais tarde, vou passar um bilhete por baixo da porta do quarto de Yoko, insistindo para que ela instale uma fechadura mais robusta naquele quarto. Em um trabalho arqueológico memorável, dou de cara com caixas de papelão cheias de fitas cassete contendo horas de gravações inéditas. John ao piano enquanto criava a melodia de algumas de suas canções mais famosas. Suas reflexões enquanto trabalhava em letras, gravações de ensaios e versões acústicas em diversos estágios de desenvolvimento. Entrevistas, palestras e recordações de sua infância em Liverpool, supostamente para uma autobiografia que ele nunca chegou a escrever.